Muito bem, senhoras e senhores passageiros com destino a Portugal. Nosso voo será agora. Vamos dar início então à nossa jornada. Esse é o nosso Wine Dinner virtual Portugal, esse país magnífico que descobriu as nossas terras maravilhosas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de tomar vinhos de 4 regiões. Sim, vinhos verdes, região do Alentejo, região do Douro e, claro, o vinho do Porto, para a gente finalizar com uma sobremesa maravilhosa. Então a gente vai dar aqui o início às nossas transições dos slides. O cronograma do nosso evento está assim, 8 horas início do evento. Durante 20 minutos, mais ou menos, eu quero falar do país e da vinícola. E aí, nos últimos 10 minutos, a gente vai falar do primeiro vinho, que é o Bico Amarelo, da Quinta do Ameal, né, um produtor super renomado, bem conceituado nessa região, do Grupo Esporão. Então, 8h30 a gente vai dar uma pausa de aproximadamente 20 minutos, que vai ser o nosso primeiro intervalo, para a gente fazer o serviço do prato e do vinho. É importante só a gente lembrar que é um wine dinner, que apesar da confraternização, a gente quer principalmente falar a questão da harmonização dos 3 sabores. O primeiro sabor é o sabor do vinho, o segundo sabor é o sabor do prato, o terceiro sabor é a junção dos dois na boca, e isso tem que criar um terceiro sabor. Esse terceiro sabor, ele tem que ser bem harmônico, né? E naturalmente, por mais que a gente não tenha palavra para expressar o que a gente está sentindo, naturalmente o nosso organismo, ele reage, né? Se a gente fizer careta, se a gente perceber que não tá legal, a harmonização não foi boa. Se a gente percebeu que caiu bem, que não é mais o sabor do vinho, nem o sabor do prato, e realmente juntou ali, teve uma grande harmonia entre o vinho e o prato, e aí teve uma harmonização boa, e a gente começa então a dar notas pra gente falar como é que tá isso. Quando for lá 10 para as 9, mais ou menos, eu retomo para a gente falar então do segundo vinho, que vai ser o Esporão Colheita, da vinícola Herdade do Esporão. 9 horas a gente vai fazer uma outra pausa, então 20 minutinhos aí para fazer o serviço do prato e o serviço do vinho. Eu sempre gosto de deixar esse cronograma com vocês, para vocês também coordenarem o trabalho com a equipe. E hoje vocês têm esse desafio aí em função da pandemia de estar cozinhando em casa e recebendo os amigos. E aí, quando for lá para as 9h20, a gente vai falar um pouquinho do próximo vinho, o terceiro vinho, o segundo tinto, que é o Assobio Douro, da vinícola Quinta dos Mursas, que é uma vinícola também do Grupo Esporão. Então, 9h30 a gente vai dar uma pausa também para a gente fazer o serviço do vinho e do prato. E aí, quando for lá para as 10 para as 10, mais ou menos, eu vou falar do vinho Taylor's Fine Tawny. E aí, quando for, então, 10 horas, nós vamos dar mais uma pausa, e é uma pausa só de 15 minutos, que a ideia nossa é provar então a sobremesa com o vinho do Porto. Os últimos 15 minutos finais serão as considerações finais, e aí eu quero saber a opinião de cada um, o que acharam então dessas harmonizações. Falando então de Portugal, a história do vinho em Portugal, ela remete a uma longa estrada. A gente está falando aqui de alguns registros de 1200 a.C., quando relatos demonstram que os vinhos portugueses são o resultado de uma sucessão de tradições introduzidas em Portugal por diversas civilizações que ali se sucederam, como os fenícios, os cartagineses, os gregos e, acima de tudo, os romanos. Já em 27 a.C., então ali a gente está falando o início do Império Romano, foi o período que começou então os grandes cultivos, né? Principalmente no mar Mediterrâneo, onde os romanos começaram então a esparramar o cultivo por todas as regiões em Portugal. A região da Foz do Rio Tejo foi a primeira a receber as plantações, sendo que os registros mais antigos datam do século II antes de Cristo. E aí 400 depois de Cristo a 700 depois de Cristo foi um período de muitos golpes na produção dos vinhos portugueses. Durante muito tempo, o cultivo das uvas foi fundamental na Lusitânia, mas o fim do domínio romano marcou também a derrocada das uvas em Portugal. As invasões bárbaras durante os anos 400 depois de Cristo e o domínio dos árabes a partir dos anos 700 depois de Cristo foram duros golpes na produção de vinhos portugueses. E aí em 1249 depois de Cristo, que a produção foi retomada conforme o cristianismo foi avançando pela Europa. A religião, ela se tornou dominante em todo o continente, e o uso do vinho no ritual da Eucaristia reacendeu o cultivo da uva em quase todos os países cristãos. Só que logo depois desse período, o que aconteceu em Portugal? Teve as grandes navegações, né? E aí isso aqui foi um marco na história, porque teve muita experiência que eles trouxeram. E aí nesse sentido eu quero, Daniel, no mundo do vinho, eu vou falar um pouquinho principalmente na questão do vinho do Porto, quando a gente for tomar ele, né? O porquê que surgiu o vinho do Porto. Agora, o que aconteceu nessas grandes navegações aí pela gastronomia? Quais ingredientes
ingredientes surgiram? O que você pode contar para dividir com a gente do teu conhecimento? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou formado em gastronomia pelo Senac São Paulo, de Campos do Jordão, me formei em 2005 e sou gastrônomo e um estudioso, assim como o Fábio é um estudioso do vinho também. Eu, apesar de fazer eventos e trabalhar com cozinha também na prática, mas eu gosto muito da parte de consultoria e de estudo, né? Para não delongar muito, falar de Portugal, a gente conhece o bacalhau, né? O bacalhau é o mais famoso de Portugal. Não existe um peixe que chama bacalhau. Tem até uma piadinha que fala assim, quem já viu a cabeça do bacalhau? Não existe, né? Por quê? Porque o bacalhau ele é uma forma de conserva. Então, como os portugueses eles eram muito bons na navegação, eles precisavam de alimentos para levar nas naus, nas caravelas, né, durante as viagens. Então, o bacalhau, na verdade, ele é uma forma de conservação do peixe. Ele pode ser feito com 4 peixes, tá, pessoal? Ele pode ser feito com codfish, que é o nome, é o mais famoso, que a gente conhece como bacalhau do Porto. Na verdade, o nome dele é o Gadus morua, que é o nome científico. Esse é o bacalhau mais nobre, porque para fazer o bacalhau você precisa de um peixe com muita gordura, para ele ser salgado. Então, os portugueses salgavam esse peixe para poder levar durante as viagens. Quando eles precisavam, eles faziam o quê? Eles dessalgavam, deixavam ele na água para ele dessalgar e usar esse peixe, né? Não existia geladeira, não existia nenhum modo de conservação. Portugal não produz bacalhau, né? Até hoje eles compram bacalhau da Noruega, principalmente, e de outros países. Mas eles foram mestres na época para fazer essa salga. Então, o codfish, que é o bacalhau do Porto, é o bacalhau mais nobre para fazer esse tipo de conserva. E depois nós temos o ling, o site e o zarbo, que são tipos de peixe menos nobres, digamos assim. Então, quando você vai comprar um bacalhau, você vai ver, às vezes, um bacalhau bem barato, um bacalhau do Porto, que vai custar 80, 90 reais o quilo, enquanto outros vai custar bem menos. E aí você fala, mas por que diferença? É tudo bacalhau? Não é? No supermercado eles colocam lá, bacalhau, bacalhau. Mas você tem que saber essa diferença. Né? O bacalhau do Porto, o Gadus morua, que é o codfish em inglês, ele é um peixe bem maior, né? Tanto é que a gente vai comprar, você vê que a peça dele é bem grande, ele é mais grosso, as postas, os filés, e ele tem mais gordura. Então, ele é o peixe mais nobre de todos os bacalhau, mas tem esses 4 tipos de bacalhau. Então, os portugueses usaram muito essa técnica de salga para poder conservar esse peixe durante as viagens e servir para a tripulação. Tá É isso vendo, aí. pessoal? Nesse momento, então, que nós estamos falando das grandes navegações, a história se confunde não apenas no vinho, mas também na gastronomia, porque como é que eles iriam atravessar os mares com comida, sendo que não tinha geladeira, não tinha uma estrutura de energia elétrica para poder conservar isso? Então, todas essas técnicas se faziam necessárias para que eles conseguissem se alimentar, porque eram viagens longas, e isso tudo é utilizado até hoje, graças aos navegantes que desbravaram e descobriram muitas coisas. Claro que eles não estavam interessados apenas em gastronomia, que esse sim foi um grande desafio para eles, mas tem várias crenças, tem a questão da corrida, descobrir o caminho das Índias, todas as razões e outros motivos que estão aí em razão da era dos navegantes. Falando de Portugal, Portugal é o 11º maior produtor de vinho do mundo. Eles representam aproximadamente 3% da cota do mercado mundial. É o 9º maior exportador do mundo em valor e eles produzem vinhos praticamente em todas as regiões. E o índice de área de vinha versus superfície agrícola útil é um dos mais altos do mundo, né, quando se compara aí com os principais países produtores. O que é interessante é que Portugal tem a primeira denominação de origem controlada registrada, que é a região do Douro, a denominação Douro, né? Mas todas as demais também têm. Então a gente está falando aqui da número 1, o vinho verde, 2, o DOC Trás-os-Montes, DOC Douro, DOC Távora, Beira Interior, DOC Alentejo, DOC do Tejo, Bairrada, Dão, Arruda, Torres Vedras, Palmela, Setúbal, e lá embaixo tem a DOC Madeira, né? Nos Açores a gente tem a Graciosa, e isso é muito importante porque eles conseguem manter uma regularidade na produção dos seus vinhos. O país também que tem um tesouro de uvas nativas, né? Enquanto o mundo conhece muito as uvas francesas, Portugal é o número 1 em maior densidade de uvas nativas.
A gente está falando de mais de 250 uvas autóctones. O que é uma uva autóctone? Uma uva própria de Portugal, que tem toda uma história relacionada àquele microclima, àquele terroir, a origem está lá. Então nós estamos falando que os vinhos portugueses são produzidos com as uvas que foram selecionadas durante séculos, estando adaptadas aos variados terroirs do país. Portugal soube preservar a diversidade genética das suas uvas. É o país com o maior número de castas autóctones por hectare de vinha plantada. E a qualidade e a vasta variedade de uvas nativas permite produzir uma grande diversidade de vinhos com personalidade muito distinta. Pessoal, para quem participou das outras duas degustações que a gente fez, que Chile e Argentina, enquanto o Novo Mundo se bebe vinho muito por uva, eu quero tomar um Cabernet Sauvignon, eu quero tomar um Merlot, um Malbec, um Syrah, um Sauvignon Blanc, Velho Mundo principalmente, mas Portugal valoriza muito a sua região, eles acreditam muito, eles querem sempre expressar o que o solo, o que aquele terroir quer te oferecer. Então, nos vídeos que eu mandei para vocês também retrato muito isso. Caso alguém não tenha, peça para o colaborador aí do lado aí para ele mandar o link dos vídeos que eu postei lá no YouTube. Vocês vão conseguir assistir os vídeos das 4 vinícolas de hoje, tá? Outra coisa interessante também é a diversidade de microclimas e paisagens. Percebam pelas fotos aí, diferentes microclimas e paisagens, mas aqui a gente vai dividir em 3. Primeira, a influência atlântica, do mar Atlântico, né? São temperaturas moderadas, ventos frescos e úmidos e uma pluviosidade elevada, chove muito. A segunda influência é a influência continental, porque você tem elevadas amplitudes térmicas e uma pluviosidade fraca a moderada. E, por fim, a influência mediterrânea, que é um verão quente, seco e os invernos mais amenos. Então você tem aí dois oceanos que banham Portugal, isso dá microclimas bem diferentes, e você também tem a influência continental. Eles são mestres na arte do blend. Como eu já disse, não é deles ficar valorizando a uva, mas sim o terroir. Então, isso aqui mostra muito também a mão do enólogo. E quando a gente fala do enólogo e faz um vinho de qualidade, os caras são mestres mesmos. Em cada garrafa de vinho português está a sabedoria de todo um povo. São histórias, sabores e tradições que souberam preservar ao longo dos tempos com um único objetivo, que era fazer, e até hoje, fazer vinhos excepcionais. Através de 250 caças brancas, tintas e rosadas, é possível produzir uma enorme variedade de vinhos com a sutileza de terroirs e personalidades muito distintas. Características essas que distinguem os vinhos portugueses pelo mundo afora. Já vamos dar início então agora ao primeiro vinho. Quero falar primeiro da região, a região do vinho verde, clima, solo e topografia. A gente está falando então que o vinho verde está localizado na vasta extensão do noroeste, noroeste de Portugal. Uma manta de vegetação exuberante se estende pelos picos escarpados das montanhas, cobrindo os vales interiores à medida que avança até o mar. É uma coisa mais linda de se ver, para quem esteve lá sabe do que eu estou falando. São cidades e vilas aqui e ali que interrompem a vegetação. Então, do meio do nada, assim, surge uma cidadezinha povoada ali. E aí foi nessa terra que densamente povoada de solos férteis que nasceu, então, os vinhos verdes. As diferenças climáticas são significativas ao longo da região do vinho verde e isso reflete-se nas 9 sub-regiões cujos nomes provêm de rios ou cidades ali. Então, a gente está falando de Monção e Melgaço, Lima, Cávado, Ave, Basto, Souza, Baião, Paiva e Amarante. E as caças locais também variam. A chuva, a pluviosidade aqui é mais reduzida e no verão as temperaturas são significativamente mais elevadas do que no resto da região. Aí a gente tem algumas fotos da região. Nesse microclima, a casta Alvarinho dá origem a um vinho seco encorpado com aroma sutil, fresco e complexo de alperce, pêssego e citrinos, ao qual se combina um caráter mineral muito atraente. Leve, fresco, jovem, deliciosamente aromático, o vinho verde se adequa a todos os tipos de ocasião. Vamos falar então da Quinta do Amial. Aqui a gente tem o extrato da planta dela. A Quinta do Amial é a vinícola que produz esse vinho. É uma pequena propriedade muito antiga, de 1710, de rara beleza natural. Aqui são criados e produzidos vinhos brancos de excelência, feitos a partir de uma casta portuguesa chamada Loureiro. Esta atinge a sua maior expressão aromática e gustativa nesse fantástico Vale do Lima, onde está situado a Quinta do Amial. Os vinhos produzidos exclusivamente a partir de uvas cultivadas organicamente assentam numa filosofia de produção muito característica deles, que se traduz em concentrar maior atenção e energia na vinha, focam muito na vinha.
A Quinta do Amial tem um total de 30 hectares, dentro de muros de granito, onde 15 hectares são vinhas, 3 plantados em 2017, totalmente biológica, já há 13 anos, com parcelas de 20 anos de idade. É uma vinícola que tem uma história muito familiar. Depois do grande sucesso nacional e internacional do Quinta Amial, agora estão começando o projeto Amial Wine and Tourism. Então, quem for para Portugal, vale a pena fazer essa visita, que desde maio de 2014 estão recebendo, são suítes e casas completamente equipadas e decoradas para poder usufruir lá de todo conforto, sem sair da quinta. Vamos fazer a análise organoléptica do vinho, pessoal? Já está chegando a hora, hein? Então, Bico Amarelo 2020. Então, vamos lembrar da degustação do vinho? Primeira coisa, não faz biquinho, não precisa fazer biquinho, nem botar o dedo para cima, por favor, não põe dedo para cima assim, não precisa, tá? E não dá um golinho devagarzinho não, gente, porque na papila gustativa, doce na ponta, salgado e ácido na lateral e o amargo no fundo. Então vamos dar um gole generoso, vamos lá, todo mundo. E aqui a gente percebeu então todas as notas de uma vez só. Então a gente percebe que é um vinho refrescante, está em equilíbrio, porque todas essas informações foram para o nosso cérebro. Então você tem a sensação da refrescância, da acidez, que ela dá aquelas tipo arrepio, né? Isso é bem gostoso, isso é bem típico dessa uva. A tonalidade, a análise visual dele é um amarelo com tons esverdeados, isso é característico dele. Então você percebe que ele tem ainda um processo de evolução, que naturalmente ele vai perder essas notas dos verdeados, vai vindo pro amarelo mais palha, até ele morrer no âmbar, aquele ocre, aquele begezinho bem clarinho, né? Olfativo, ele está muito generoso. Quanto mais gelado ele tiver, mais difícil é da gente expressar os aromas desse vinho. Então, esse vinho aqui é um vinho que, quando estiver muito gelado, vocês podem botar assim a mão na taça, ó, desse jeito assim, ó. Porque daí vocês conseguem chambrear, a gente fala de chambrear, elevar um pouquinho a temperatura da taça para desprender os aromas. Enfia o nariz dentro da taça, gente, sem vergonha. Tem gente que fica assim, ó, fazendo pose, como se fosse tirando foto para capa de revista, assim, ó. Não, não precisa disso não. É enfiar o nariz, ó. Então, antes de agitar, enfia o nariz dentro da taça. Isso é a primeira característica que a gente vai trazer. E aí sim, já começou a fazer o exercício com o cérebro, faz um demi-tour. Eu estou fazendo aqui numa taça de degustação ISO, né? Mas tem taça específica para vinho branco e para vinho tinto. Isso aqui é uma taça de degustação. Tá? Então você usa toda a parede, nunca sirva o vinho acima do bojo, sempre aqui deixa uma superfície para que ela possa trabalhar aqui, né? E aí você traz o nariz, ó, muita nota cítrica. Naturalmente aqui eu vou induzir vocês, mas tá uma balachita aqui, um abacaxi aqui que está muito presente, né? Mas você consegue também buscar mais notas cítricas de uma laranja, aquela característica assim daquela ardência, como se você estivesse no mercado municipal ali, próximo a limão, né? Notas cítricas. Isso também dá os aromas do lado tropical. Isso tudo é herança do microclima de onde ela está. Eu volto daqui 15 minutinhos, 17 minutinhos, 10 para as 9 eu volto. Vou deixar aqui na tela a ficha para vocês estarem olhando. Fiquem à vontade, sirvam-se. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu coloquei aqui, fiz um texto lá do spoiler, né, do bacalhau, vinho branco ou tinto, e comentei também sobre a dificuldade de se harmonizar bacalhau, e também falei dos 6 preparos diferentes de bacalhau. Nós falamos sobre a possibilidade de fazer um bacalhau cozido ou aferventado numa salada, por exemplo, que vai bem com esse vinho. E fritura, um bolinho. Mas eu também falei da possibilidade de fazer pataniscas de bacalhau, de pratos portugueses. Patanisca de bacalhau, caldo verde, amêijoas a bulhão pato, polvo alagareiro, cataplana de mariscos, sardinha na brasa e tempurá. Então é muito curioso isso pra gente e o Wine Dinner ele proporciona isso, pessoal. O que eu gosto muito de estar sempre reforçando da oportunidade do Wine Dinner é pra gente estar fazendo a proposta do prato e do vinho da região, daquilo que se harmoniza. Por quê? A harmonização ele vai pela semelhança e ele vai pela contraposição. Se um vinho é produzido naquela região, a melhor harmonização é você comprar ingredientes daquela região. Então, quando você vai fazer um prato que lembra aquela cocção,
mas com ingredientes daqui de Poços de Caldas, por exemplo, por mais que eu saiba fazer o prato, por mais que a gente tenha um conhecimento de todo o pré-preparo e o preparo do prato, não é o mesmo ingrediente. Então a gente corre o risco de não ter uma harmonização perfeita assim como é lá. Por quê? Porque toda a questão da mineralidade, aquilo que está no solo, né, que passa para a matéria-prima do prato, vai estar em equilíbrio também com o vinho, porque a uva é daquela região, ela também vai receber aquelas características. Então, quando você põe o prato e o vinho na boca, eles têm uma junção de elementos ali que são muito parecidos, para que a gente consiga, então, ter uma harmonia pela semelhança. O grande desafio nosso aqui também é fazer uma harmonização pela semelhança. Então esse foi o Bico Amarelo, um vinho que tem um teor alcoólico leve, são 3 uvas, com 11,5 de álcool apenas nessa safra de 2020. É um vinho que ele foi estagiado de 3 a 6 meses em cuba de aço inox, não teve passagem de madeira. E harmonização peixes grelhados ou cozidos e também sushis. Eu amo sushi com esse vinho, vai muito bem. Pessoal, deixa eu falar agora da Herdade do Esporão, situada no coração do Alentejo, em Reguengos. A Herdade ela apresenta condições únicas para a agricultura. Ela tem grandes amplitudes térmicas, solos pobres, com cerca de 702 hectares de vinhas e olivais também, eles produzem azeites fantásticos, e outras culturas potenciadas pelo modo de produção biológico. Nesse território estão plantadas cerca de 40 variedades de uvas, 4 variedades de azeitona, pomares e horta. Então eles estão no Alentejo, na parte centro do centro-sul. Essa denominação de origem controlada é composta por 8 sub-regiões com longa tradição na produção de vinhos e a que tem maior diversidade de tipo de solos, caracterizada por verões quentes e secos, primaveras e outonos amenos e invernos pouco rigorosos. Essa região vitivinícola com a maior diversidade de tipos de solos graníticos, derivados de calcários, cristalinos, mediterrâneos, pardos e vermelhos e xistosos. Xistos, lembra argila. O que isso significa? Mineralidade. Isso você vai começar a perceber as características, né, as notas minerais vindo aí no vinho. Pode abrir o vinho aí já, deixar ele respirar um pouquinho, que a gente vai tomar ele logo em seguida. Marcada por suaves planícies e vales poucos profundos, escavados por ribeiras intermitentes, clima mediterrâneo e algumas zonas de microclima continental e constante presença de campos de cereais das vinhas e dos olivais. Aí tem algumas fotos. Isso aqui é uma coisa super interessante, dentro do que é a diversidade dessa região, onde está a Herdade do Esporão. No coração da Herdade está a área da Albufeira, com 120 hectares que serve os propósitos de represamento de água, gerida de forma cuidada e com recursos a sistemas inteligentes de controle de qualidade e intensidade de uso, que acaba por ter a dupla função de amenizar o clima local e de funcionar como refúgio de biodiversidade, tanto no corpo da água como nas margens paludosas e cantos adornados da vegetação ribeirinha. Esse ecossistema, pessoal, nascido das necessidades da produção industrial, é hoje um santuário semi-natural, onde já foram avistadas cerca de 90% das aves de todo o Alentejo, para além de residência permanente de patos, mergulhões, galinhas de água, lontras e entre outras, muitas outras espécies. O portfólio da Herdade Esporão é gigantesco, eles vão do Alandra, Pé, Monte Velho, Defesa, o Colheita, que nós vamos tomar hoje, Esporão Reserva, Private Selection, os varietais, monovinhas, torre e toda a gama de azeites que vai desde o extra virgem, seleção de orgânico, galega, cordovil e o vinagre. Chegou a hora então da gente provar o Esporão Colheita Safra 2019. Esse é um vinho que tem 14% de álcool, vai ter um aspecto límpido, cor rubi concentrada, fazendo análise visual, a gente já falou nas últimas 2 degustações, vale a pena repetir. Quando ele tem esse tom púrpuro, o que significa mesmo, pessoal? Significa que é um vinho jovem. Por que ele apresenta essa característica de ser um vinho jovem? Porque ele tem os antocianos presentes aqui. E à medida com que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo essa tonalidade desse púrpuro aqui. Então o vinho, quando ele nasce púrpuro. Então quando você olha aqui o vinho e ele vê esse vermelho rubi com essas tonalidades púrpuras, é um vinho jovem. Se ele não tiver esse púrpuro, já ir para o vermelho rubi, ele já está indo, o que a gente chama da infância, indo para a juventude. Então já é um vinho que já tem um halo de evolução. Se ele já estiver indo para um marrom, né, já perdendo ainda mais a cor, já é um vinho maduro, já é um vinho adulto, ele já está no seu auge, no seu apogeu de corpo. E na hora que ele já estiver perdendo, indo para um bege, o âmbar, ele já está envelhecendo. Tá, pessoal? Então, análise visual desse vinho vermelho rubi concentrado com halos de púrpuros. No nariz, muita fruta preta, uma ameixa negra,
que está aqui aquela fruta mais madura, mais concentrada, traz também um pouquinho da groselha. Vamos lembrar da infância, quem gosta aí, né? E por fim, um pouquinho, uma nota assim, em função do solo, uma nota de especiarias aí que remete essas notas que vêm do solo, passa um pouquinho aqui, uma pimentinha sutil, não muito intensa, mas bem marcante, está presente. Em boca, é um vinho que apresenta, detalhe, tá, pessoal? Um vinho orgânico, sem passagem de madeira. Aqui é a expressão pura do terroir, aquilo que eu passei para vocês no vídeo que o enólogo quis passar. Um leve estágio de 6 meses em barricas de betão. Betão é aquela barrica de concreto, né, para ela poder estar descansando e evoluindo também dentro das barricas. E as vinhas são 12 anos de vinha média. Lembrando que a gente já falou também, uma vinha ela desce em média 10 centímetros por ano. Então, 12 anos, a gente está falando de uma raiz que já está com aproximadamente 1,20 m a 1,5 m em profundidade. Então, olha as camadas de solo que ela vai estar lá embaixo, buscando diversos tipos de mineralidade. Vamos então agora à prova. Chegou a hora da gente fazer aquela pausa. Tá bom, pessoal? Bom prato aí, bom vinho para vocês. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Pessoal, 9h20, esse vinho da Esporão para mim foi assim Bom, não é uma surpresa porque eu já conheço ele. Uma das coisas que eu acho muito bacana, vou até parar a apresentação aqui, é que esse vinho, ele inicia o processo de fermentação dele na pisa a pé. A prensa, a pisa, ela é mais suave. Porque a partir do momento que a casca, ela rompe, dali inicia o processo de fermentação. Por que o transporte da uva tem que ser feito em caixas de no máximo 25 quilos? Porque se vier, você viu lá que tem muitos declives, aclives, né? Então, se você pegar lá um transporte de grande peso e a casca começar a romper durante o transporte, a fermentação está acontecendo no lugar errado. E aí você já começa a comprometer a qualidade do produto. Então, ali você traz essa uva, que ela vai passar por um processo de seleção, e ao ela entrar dentro dessas piscinas de cimentos, essa pisa mais suave, então ela começa a romper a pele, dá início a um processo de fermentação, mas mais do que tudo, isso também representa todo um ano de trabalho, né? Porque lá as estações do ano são muito bem definidas. Então, quanto mais bem definida a estação do ano, melhora isso para a uva, né? Porque ela vai conseguir se desenvolver no seu ápice. Então, é uma grande a vindima é uma grande festa, é uma celebração. E juntar as famílias em torno desse momento, que o pessoal está carregando as caixas de 25 quilos, subindo montanha, descendo montanha, isso é um grande desafio para as famílias, né? Então, quando eles chegam nesse momento, essa festa, essa celebração, é a coroação de um ano de trabalho, todo um ano que foi dedicado no plantio dessa uva. Eu sempre falo assim, a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Você quer conhecer uma cidade? Senta à mesa e coma aquilo que a pessoa está te oferecendo, você já vai ter uma noção dos hábitos, dos costumes, de tudo que está sendo oferecido naquele prato, naquela forma que está sendo servido aquele prato para você. Eu sou apaixonado por Portugal e para mim falar dos vinhos portugueses não é um trabalho, eu sou um privilegiado. Bom, pessoal, continuando então, vamos falar agora do terceiro vinho, que é da Quinta dos Mursas. E assim, muitas pessoas me fazem a pergunta assim, Fábio, você que já tomou muitos vinhos, qual país que você mais gosta? Olha, eu sou um pouco suspeito em responder essa pergunta, porque eu posso ser tendencioso, né? Em dar uma resposta dessa e influenciar as pessoas. Para mim, a região que produz os melhores vinhos está aí, ó, Douro. Até porque quando você vai lá no Douro e você vê uma foto como essa que eu estou mostrando aí, né? As vinhas na beira das montanhas, nas montanhas, os aclives de 40, 45 graus de inclinação, a cada metro quadrado ali você tem 3, 4, 5 variedades de uva. O que eles menos se importam é em relação à variedade de uva. Ali é um solo de xisto que te dá uma mineralidade, te dá uma intensidade, uma untuosidade fantástica. E a Quinta dos Mursas é uma vinícola privilegiada, porque ela está numa localização
maravilhosa. Ela está no norte do Portugal, na região mais antiga da DOC do mundo, né? Que é o Douro. Essa DOC, pessoal, ela foi estabelecida em 1756, ou seja, desde lá para cá, tem uma legislação que rege ali didaticamente como é que se faz vinhos da região do Douro. Não pode fazer de forma diferente do que a denominação determina. Ela se localiza mais concretamente na sub-região de Cima Corgo, do lado direito do Rio Douro, percorrendo de 3,2 quilômetros à margem do rio entre Régua e Pinhão. A quinta tem uma extensão total de 155 hectares, beneficiando de uma exposição maioritariamente ao sul. Desses hectares, 48 hectares são vinhas com castas autóctones. A diversidade da Quinta dos Mursas, e aí falando também de toda a gama, eu acho muito bacana como a Quinta dos Mursas deu nome aos seus vinhos, inclusive. E aí a gente tem uma separação de cores que mostra onde que está o vinho Minas, onde está o vinho Margem. O vinho Margem são das uvas que estão à margem do rio. É muito interessante isso, como é que ela dá. E daqui a pouco eu vou falar do vinho Assobio, por que ele se chama Assobio. Então é um lugar único pela sua beleza, mas também pela diversidade dos seus 8 terroirs marcados por diferentes altitudes, exposições solares, tipos de solos xistosos e vinhas maioritariamente verticais. Além das vinhas, as oliveiras, laranjeiras, amendoeiras e a mata mediterrânea potenciam a biodiversidade existente e promovem o equilíbrio, então, do ecossistema. A verticalidade das parreiras, né? Foi aqui plantada a primeira vinha vertical do Douro em 1947 e atualmente 82% das vinhas são verticais, em costas com declives acentuados. Acreditamos que as vinhas verticais originam vinhos que melhor refletem o terroir, uma vez que a densidade de plantação é superior, o que origina maior concorrência entre as plantas, obrigando as raízes a atingirem uma maior profundidade, originando uma maior expressão das características do solo. Além disso, a exposição solar é mais uniforme, uma vez que não há sombra da talude nem da própria cepa. Há também um maior arejamento, o que ajuda na prevenção de doenças. Assim, verifica-se uma menor movimentação de terras, o que diminui a destruição dos perfis de solo e aumenta a preservação do terroir. O portfólio da Quinta dos Mursas tem a linha Assobio, a linha Reserva, Margem Minas e Vinhas Velhas 47, e eles também produzem vinhos do Porto 10 anos, o Vintage, e também tem azeites. Falando então agora do vinho Assobio, é o vinho que nós vamos degustar agora, é o terceiro vinho da noite, 9h30, tô dentro do horário, tá bem legal. Então vamos lá. Assobio Douro 2019, junto a um dos limites da Quinta dos Mursas, olha porque o nome Assobio, pessoal. Junto a um dos limites da Quinta dos Mursas, encontramos encostas íngremes, formando um vale. Neste local de orientação maioritariamente a norte, mais protegido do sol, é quando o vento passa e nós ouvimos assoviar. É de vinhas como as que ali se encontram, de parcelas com características únicas, a cotas mais elevadas que provém a gama do assobio. É muito legal isso, é ou não é? Então assim, o vinho lá embaixo, na margem do rio, se chama margem. O vinho nesse topo ali da colina, ali se chama assobio. Por quê? Porque assovia, o vento passa entre as vinhas ali e dá esse som. E isso faz com que você escute esse barulho, você já sabe, aqui são as vinhas do vinho Assobio. É um vinho da safra 2019, que tem aqui um vermelho rubi marcante, mas também com tonalidades do púrpuro, do violeta, né? Então isso mostra a jovialidade dele. No nariz, vamos trazer o vinho no nariz. Primeira vez você traz ele para você sentir aquilo que ele tem para te oferecer, e aí sim você vai fazer o demi-tour, que a gente chama de demi-tour, para você desprender os aromas. Eu já abri essa garrafa já faz uns 15 minutos, mais ou menos. Então eu vim com muita fruta marcante, e um vinho em abundância aqui no nariz. E na boca? Olha para você ver, gente, isso aqui é um vinho que, mesmo só 10% desse vinho passou em madeira. Carvalho francês durante 6 meses. Todo o restante desse vinho não passou na madeira. Os vinhedos têm aproximadamente 20 anos de idade. O que isso significa? São raízes que estão lá embaixo, a quase 2 metros de profundidade. Olha as camadas de solo que ele foi buscar. Um vinho com muita mineralidade. Isso aqui é o xisto, pessoal. E essa untuosidade, essa viscosidade. Quando você toma o vinho, ó, então parece, além de parecer que você está mastigando o vinho,
essa acidez marcante e intensa, essa untuosidade, e aí tem esse caimento de boca que tá delicioso, tá muito equilibrado, muito fácil de tomar. E aqui é fruta, pouco tempo de passagem de madeira, mas muita generosidade. Isso representa o Douro. Tá vendo? Essa complexidade, essa generosidade. Que prato que vai aqui? Gente, os portugueses com certeza vão falar, vai de bacalhau. Mas eu não posso falar isso. Entendeu? Porque ele vai sobrepor o bacalhau. Ele vai sobrepor o bacalhau. Na hora que você colocar o bacalhau aqui, você vai morder o bacalhau, vai parecer que você está mordendo um isopor. Entendeu? Mas o português não quer saber. Ele quer comer o bacalhau e ele quer tomar o vinho e ele quer fazer festa. E você comprou o bacalhau, você pagou por ele, pagou pelo vinho, você bebe do jeito que você quiser. Tudo bem. Mas na hora da junção aqui na boca, o vinho, ele vai lavar o bacalhau, ele vai sobrepor. Ó, perceba que fica até uma sensação áspera, né? Isso se chama adstringência. Como se tivesse uma lixa aqui na superfície da língua, tá vendo? Isso é tanino. Né? Não é para lembrar aquela banana verde, aquela coisa da sensação áspera, mas é mais ou menos isso, porque isso é do tanino. Então ele pede o quê? Ele já pede uma carne um pouco mais generosa. Só que aqui, como ele tem várias nuances, ele tem uma complexidade bem generosa, também se você trouxer uma coisa que eles usam muito, que é como se fosse o extrato de tomate nosso aqui, eles usam um extrato de pimentão vermelho. Eles chamam de pasta ou massa de pimentão vermelho. Fica maravilhoso com esse vinho aqui, ó. Maravilhoso. Daqui a pouco eu abro a passagem para vocês, hein? Gente, bebam água, hein? Porque esse vinho aqui também tem uma grande generosidade de álcool. Então, vamos hidratar o corpo aqui. Porque com vinho e prosa boa, a gente pode entrar até a madrugada. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, eu deixo essa dica assim para vocês, pessoal, deixar um pouquinho no fundo da taça, assim, ó, o vinho. Porque quando você deixa um pouquinho de vinho no fundo da taça, você consegue perceber uma grande mudança do vinho. E olha que curioso, apesar de 10% só desse vinho ter passado em madeira, ele tem notas da madeira. Ele passa aqui umas notas aqui da nota do café, nota do chocolate, mas é sutil, não é muito agressivo, tá? Mas tem. E esse vinho aqui já tá nessa taça aqui já há mais de 5 minutos, vai, uns 10 minutos mais ou menos. Tá incrível. Desde a hora que eu servi ele, olha que eu abri essa garrafa uns 15 minutos antes de servir. Perde um pouco aquela explosão da jovialidade do vinho que você acabou de tirar da garrafa e colocou na taça, mas aí você ganha da maturidade do vinho aqui agora, aquela expressão robusta. Então isso é um vinho persistente também, é um vinho que persiste, ele tá longo, né? Não só na taça, quanto em boca. Quando você ingere ele, você percebe que você toma ele, ele é um vinho longo, é um vinho persistente. Então, por isso que ele vai muito bem com carnes de sabores mais fortes, por exemplo, tanto o porco quanto o cordeiro. O cordeiro tem um sabor muito acentuado, né? Então, com uma carne assim, você consegue facilmente harmonizar com esse vinho aqui por conta dessas notas, por conta dessa característica. Bom, pessoal, agora vamos então falar um pouquinho da Taylor's. Criada há mais de 3 séculos, em 1692, a Taylor's é uma das mais antigas casas de comércio do vinho do Porto que se dedica exclusivamente à produção de vinho do Porto e especialmente aos seus melhores estilos. Sediada no Porto e na região do Douro, a empresa está envolvida em todas as fases da produção dos seus vinhos do Porto, desde o plantio da vinha e o cultivo das uvas à elaboração, envelhecimento e engarrafamento dos lotes de vinhos. O solo no qual estão plantadas as videiras do Douro é composto de xisto, que é uma característica tipo argila. Rico em nutrientes, este solo tem também a útil propriedade de retenção de água. Os interstícios dos pedaços laminados de xisto, que compõem uma grande porção do solo, retêm uma determinada quantidade de umidade, por vezes apenas o suficiente para permitir a videira sobreviver. São aquelas frestas que tem, que a raiz vai entrando ali para ela conseguir encontrar a água. E isso permite, então, ela sobreviver
em condições áridas que prevalecem durante a maior parte do verão. Assim, o solo das vinhas do Douro partilha a qualidade essencial de muitos solos vitivinícolas. Essa é a gama da linha Taylors, né? Estamos falando de vinhos Tawny e Ruby. Qual que é a diferença do Tawny e do Ruby? Tawny e Ruby são vinhos produzidos em madeira, porém o Ruby ele fica menos tempo na madeira. O Tawny ele fica mais tempo na madeira. Tem uma maior troca de oxigênio. Ele vai amadurecendo mais rapidamente do que o Ruby. Enquanto o Ruby ele vai te dar uma nota do vermelho mais Ruby, o Tawny já vai te dar uma nota de envelhecimento. E essa maior exposição dele também em contato com a madeira vai te dar algumas notas derivadas ao contato do vinho com a madeira, diferente do vinho Ruby. O Tawny está mais pronto. O Ruby ele ainda pede mais tempo para ele evoluir. Aí tem o LBV, o Select Reserve, o Cheap Dry, o Fine White, e aí tem os vinhos 10, 20, 30 e 40 anos, que são blends derivado ao tempo que esse vinho está guardado dentro lá das barricas, né? Então, em média, vinhos de 10 anos, significa que em média esse vinho está em 10 anos guardado, armazenado lá nos tonéis. Tem o Vintage, o Vargelas, o Single Harvest e as edições especiais. Falando especificamente do Taylor's Fine Tawny, o vinho do Porto Fine Tawny da Taylor's é elaborado a partir de vinhos selecionados pela sua suavidade e caráter opulento. Estes são envelhecidos até 3 anos em cascos de carvalho nas caves da Taylor. Os vinhos individuais são, então, lotados alguns meses antes do engarrafamento para atingir o equilíbrio e plenitude. Como é que é vinificado o vinho do Porto? Eles recebem um aguardente vínico. Ali começa o processo de fermentação de um vinho normal como qualquer outro, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus de álcool. Quando ele vai atingir uma graduação alcoólica que já permite ter a estrutura que o enólogo quer oferecer, eles vão adicionar um aguardente vínico. Esse aguardente vínico tem aproximadamente 40 graus de álcool. E aí quando vai fazer o blend desse vinho junto com esse aguardente vínico, em média, esse vinho vai ter em torno de 20 graus de álcool. E aí toda essa graduação alcoólica vai matar as leveduras que continuaria o processo de fermentação. Então aquele açúcar generoso da uva, que daria para fazer toda a fermentação de um grande vinho, é interrompido, recebe então o aguardente vínico, que vai dar um vinho com 20 graus de álcool, e fica aquele açúcar no vinho do Porto que dá essa sensação do vinho doce. Fábio, mas por que que nasceu então o famoso vinho do Porto? Pensa então naquelas embarcações na era das grandes navegações, foi uma forma que eles encontraram, adicionando esse aguardente vínico, ele permite com que você aumente a longevidade do vinho, enfrentando todas essas alterações de temperatura que eles encontravam ao longo das suas viagens.